Hoje vamos falar sobre uma situação que parece que dá dor de cabeça e não é mais bem assim não. Inventário. Bom, normalmente as pessoas, nós viemos de uma cultura em que os inventários eram demorados, existia muita briga e as pessoas gastavam muito dinheiro. E hoje em dia não é bem assim. O inventário ele pode ser concluído em até 45 dias, se ele for feito de forma administrativa. E se não for feito de forma administrativa, ele pode demorar em torno de 1 ano até 2 anos de tramitação do processo. Ele não vai gerar brigas, por quê? Porque a legislação ela especifica exatamente o que é para cada um. Então, vamos imaginar que falece o homem casado com comunhão universal de bens, então toda metade do patrimônio dele é para a esposa e o restante, né, os outros 50% é dividido entre os filhos que ele tiver durante ao longo de sua vida. Então, não tem o que brigar. A legislação determina, ela diz claramente o que é cada um. Ah, mas existe uma casa e vários herdeiros. Bom, isso se chama condomínio. Então, aquela pessoa que utiliza a casa sozinha, se ela não é a viúva, vamos imaginar que é um filho, ele vai ter uma obrigação locatícia compatível à cota parte dos demais herdeiros. Mas eu vou esclarecer uma coisa bem mais importante para você sobre inventário. O inventário, ele pode, às vezes, chegar à isenção dos impostos e das custas de registro. Você sabia disso? Na verdade, assim, na justiça, quando a gente prova que a gente é carente, que a gente ganha um valor que não é o suficiente para a gente se sustentar, a gente pode pleitear o que a gente chama de justiça gratuita. E também, quando a gente vai fazer a avaliação do bem na exatoria, que é na Receita Estadual, se o patrimônio deixado por aquela pessoa que faleceu, ele não for avaliado num valor monstruoso, ele entrar numa cota também prevista por uma legislação, ele pode ser isento de imposto. E, consequentemente, se você conseguir provar que é uma pessoa pobre, carente perante a lei, né? Perante a lei, provar que o teu patrimônio não é herdado, não é muito grande, você pode pedir que na hora de registrar o formal de partilha, também não pague custas nenhuma. Então, é muito importante você trabalhar dentro da realidade econômica e dentro das isenções que a lei permite, dentro das isenções que são garantidas para você conseguir fazer o andamento do inventário. Eu acho o inventário muito importante. O que eu penso assim no meu trabalho, né? Faz mais de 20 anos que eu trabalho no ramo do direito, que quanto antes o inventário é feito após o falecimento, né, da pessoa que deixou os bens, menos briga existe entre os herdeiros. As brigas acontecem pelas demoras, às vezes passam 5, 10, 20 anos e não fizeram inventário. Aí sempre tem alguém que se sente prejudicado, alguém usou mais um bem, alguém deteriorou alguma coisa. Então o ideal houve o falecimento, espera um tempo, procura um advogado e faça uma avaliação por encaminhamento do inventário. Você não precisa fazer logo o inventário, faça uma avaliação de quanto que vai ser gasto, qual que é o valor que pode ocorrer de imposto, se cabe ou não isenções. E aí, quando você ingressar, você vai mais ou menos ter uma noção do quanto vai lhe custar esse inventário. E uma outra dica que eu acho assim bem importante, que quando o inventário tem que ter uma avaliação dos bens junto à Receita Estadual. É importante que essa avaliação seja analisada pelo advogado junto com as partes, né, os herdeiros do processo. Por vezes a avaliação ela vem muito alta e é possível contestar essa avaliação. Vamos imaginar um terreno rural, mas tem pedra, morro, é um lugar que não é tão plano, enfim. Isso faz com que a gente demonstre que a terra não é tão valorizada quanto às vezes é pela Receita. Isso diminui bastante os custos. Então, a dica hoje é sobre inventário. Sei que as pessoas têm muita dúvida sobre isso e ela não é mais aquele bicho de 7 cabeças que era antigamente.